Tudo bem, João? Bom dia. Bom dia, Fábio. Prazer. Tudo bem. João Fontes, presidente Temer fica ou sai, na sua opinião? Bem, não tem a menor condição. O presidente Temer é o supremo máximo cargo do país. A presidência da República é o supremo cargo máximo do país. O presidente é flagrado, 10h30 da noite, com um empresário que ele agora diz publicamente se tratar de um fanfarrão e de um bandido. E o presidente tem que ser como a mulher de César. Dizem os chineses que os governantes são olhados como os pais, que a gente olha pelas costas e pela sombra. O presidente perdeu a credibilidade na sociedade, não se discute aqui os crimes que ele praticou, que são mesmo vários. Essa história da gravação ter sido editada, isso você acha que não altera nada? Porque não é... A parte editada da gravação não é referente ao trecho que está oficialmente com decisão judicial para poder se gravar. Não foi nada feito. Ele fez de forma clandestina, mas combinada com o Ministério Público e com o ministro Fachin, que depois homologou a colaboração premiada. São coisas separadas. O presidente da República ele já tinha uma condição difícil, porque um presidente que assumiu, nas condições que ele assumiu, sem ter o voto popular, ele assumiu sendo vice-presidente de Dilma, ele já tinha muita dificuldade de governar o país, com baixíssima popularidade. 4%. E agora é flagrado. Isso aqui me lembra um padre que há muitos anos atrás deu muito trabalho a um bispo aqui em Aracaju. E ele ia muito naquela boate, ali naquela boate que tinha bambu. E o bispo mandou chamar esse padre. Você na bambu, eu nunca... Ele disse, não, eu estava lá evangelizando. Imagine, um padre evangelizando dentro da boate bambu e o bispo disse, por que você não vai evangelizar nas favelas, em outro lugar? Mas é que ali elas precisam mais de mim. Então o presidente da República, flagrado da forma que foi, ele não tem a menor condição de continuar. É questão de tempo. Se você estuda a questão dos processos de impeachment no mundo, como foi o caso muito famoso de Nixon, o de Collor em 92, todos eles diziam que não renunciava. O presidente Temer, nesse momento, está negociando uma saída, porque a Constituição, no artigo 86, parágrafo 3º, diz que o presidente da República só pode ser preso com sentença condenatória. Então, ele está negociando uma saída, que pode ser até pelo TSE, a cassação da chapa Dilma Temer, e uma saída que lhe dê condição, a negociação é interna. Eu sou a favor das eleições diretas, porque acho que cabe ao povo... É isso que eu ia lhe perguntar. Mas você já viu hoje a Folha de São Paulo, já coloca que é o que se trabalha, e o próprio Renan já está trabalhando isso, porque eu nunca vi um homem habilidoso como o Renan. Claro. Teve qualquer situação, o Renan já está no meio. Pula para o partido que estiver no poder. A ideia de se ter uma eleição indireta com nomes como o de Nelson Jobim e Tasso Gereissati. Então, você acredita em eleição direta? Não, veja bem. Ontem, o processo de eleições diretas, que é uma emenda constitucional, é importante dizer que a questão das eleições diretas não é causa pétrea da Constituição, que só pode ser modificada por uma Assembleia Nacional Constituinte. Uma PEC pode ser aprovada nas condições em que o Congresso Nacional possa votar. Ontem já se deu um passo atrás muito grande. Já deu um passo para trás. Porque a comissão não acatou o pedido da PEC, não deixou tramitar na Comissão de Constituição e Justiça a PEC de Mírio Teixeira, que é a PEC que restabelece as eleições em caso do presidente da República ser afastado até 6 meses antes do término do mandato. Ou seja, eleição direta, neste momento, é uma hipótese muito difícil. Porque, na realidade, muita gente quer na rua, para marcar presença, para poder dizer que quer as eleições. Eu, apesar que acho que é o que está na Constituição, que todo poder emana do povo, e através do voto, ele é exercido, está lá no artigo, logo no começo da Constituição. Eu acredito que a saída honrosa para o país, para ter legitimidade, para pacificar o país, seria eleições diretas. Agora, a gente tem que trabalhar em cima daquilo que é possível. Dentro do possível hoje, eu acho que o nome dentro do Congresso que teria o maior consenso é o nome de Henrique Meirelles. Eu acho que Jobim... A história de Carlos Brito, que andou rodando Carlos aí Brito nem filiado a partido político, pelas redes sociais. 90% do que sai nas redes sociais é de fofoca e de mentira. O povo é desinformado, então
se sai aqui, essa colaboração premiada, é um golpe do PT, é Lula que está por detrás. Então, muita coisa é colocada de maneira impensada, então Carlos Brito não há nenhuma hipótese. Carlos Brito não é filiado. Não é filiado mesmo na eleição indireta. Está lá claro que a eleição, na Lei 9.504, diz claramente que para você ser candidato numa eleição tem que ser filiado a um partido político 6 meses antes. Não é o caso de Carlos Brito. Nem ele tem essa pretensão. Eu converso constantemente com Carlos Brito. Ele não quer mais nenhum cargo político. Mas há quem político. diga que ele já foi convidado para ser ministro da Justiça. Ele foi convidado por Temer para ser ministro da Justiça e não aceitou. Pulou da fogueira. Até brinquei com ele essa semana. Saiu de uma fria. Então, na realidade, veja bem, além de ser também uma eleição indireta, Carlos Brito não toparia. Se fosse Só filiado... para a população entender, eleição indireta é uma eleição que quem vai eleger o presidente da República são deputados e senadores. É isso? Colégio... O voto é 1 a 1. A gente chama o colégio tanto eleitoral, vale o voto... como foi em 84. Em 84... Tanto vale o voto do deputado como do senador. Do senador. São 594 votos. 81 senadores e 513 deputados federais que a República tem no Congresso Nacional. Esses 594 parlamentares, deputados e senadores, no caso do afastamento de Temer, vão escolher o novo presidente da República. É um negócio perigosíssimo, porque esse Congresso que está aí virou um puteiro, né? Virou uma suruba. Mas é verdade, esse Congresso que está aí não tem legitimidade para poder escolher um presidente da República. Mas dentro daquilo do que é o possível, até chegarmos às eleições de 2018... Eu acredito que tem que se procurar um nome de consenso que tenha respeitabilidade na sociedade. É difícil escolher nesse momento alguém com essa auréola. O Meirelles foi presidente do Banco Central no governo do PT. Do PT. Então... Saiu do Banco de Boston, se elegeu deputado federal pelo PSDB em 2002. Em Goiás. E Lula, para poder ser presidente do Banco Central, ele teve que renunciar ao mandato de deputado federal para ser presidente do Banco Central. O PT dizia que era raposa para tomar conta do galinheiro, mas Lula precisava de uma raposa como Henrique Meirelles. A economia é outro ponto importante para esse momento. Como há um consenso de que no Brasil precisa se dar continuidade, não é, à arrumação da economia, dentro dessa lógica, o nome de Meirelles, porque Meirelles foi também o cidadão que o Lula lutou muito para ser ministro da Fazenda de Dilma. E ela não quis e botou aquele grandão lá do Bradesco. O Brandini que depois... Agora, João, você acredita que Lula, politicamente falando, chegará vivo em 2018? Bem, vivo no sentido político. Vamos esclarecer, porque senão nas redes sociais vão dizer, olha, o Fábio Henrique já está matando Lula. Então politicamente falando. Veja bem. Vamos mudar. Lula chegará com condições de ser candidato? Veja bem, Lula deverá ser condenado em vários processos da Lava Jato agora. Caso do Triplex, do sítio de Atibaia. São vários processos com Moro que ele deverá ser condenado a muitos anos de cadeia. Eu não tenho dúvida de que Lula será condenado porque as provas... Aí as pessoas dizem, bem, tem prova contra Écio? Tem. Tem prova contra Temer? Tem. Mas a gente não pode travar uma briga de Flamengo e Fluminense, voltando ao Flamengo... ou de Flamengo e Vasco, ou Sergipe e Confiança. Se é do meu time, é um ladrão que pode roubar. Se é da esquerda, tem o manto da impunidade. Não é assim que a gente tem. A gente não pode enxergar a política com os olhos severos. Se é meu amigo, eu enxergo no plano horizontal. Mas se é meu inimigo, eu enxergo para baixo para não ver o defeito do meu amigo. Então, na realidade, veja bem, são várias provas que se tem contra Lula desde 2005. Aquele depoimento, você se recorda que é um homem antenado, em 2005, de Duda Mendonça, quando ele vai espontaneamente, eu estava lá como deputado federal, eu era do PDT, membro da CPI, não é, membro efetivo, titular da CPI, e todos nós ficamos surpreendidos, porque o Duda Mendonça disse que ia fazer um grande gesto para o país, para passar o país a limpo, e foi lá e contou que recebeu de Lula 10 milhões de dólares nas Ilhas Caimãs. Quando você vai julgar politicamente alguém, você tem que julgar pelo conjunto das obras. Como diz lá o Paulo Brossard, naquele livro de direito muito famoso, o Impeachment,
usa aquele jargão, dá-me os fatos, dá-me as provas que eu lhe dou o direito. Então você acredita que Lula não chegará em condições? Eu acho que Lula será condenado. Na segunda instância, o processo é muito perto, mas eu acredito que até julho do próximo ano... Ele seja condenado. Condenado em segunda instância, que aí torna a ficha suja. Ô, João, para a gente finalizar e não deixar de falar das flores, o que é que tudo isso afeta a política local? Claro, o Sergipe não é uma ilha. O que é que afeta? Nós temos 8 deputados... Quem ganha, quem perde? Nós temos 8 deputados federais e 3 senadores na República. Do ponto de vista do Senado, o número de senadores é proporcional. Como lá representa o Estado, cada Estado tem 3 senadores. Na eleição proporcional de deputado, depende do número de eleitores. Sergipe tem 8 deputados federais. É um pouco delicado, porque fica parecendo coisa de ordem pessoal. Mas é claro que o grupo mais afinado ao presidente Temer vai perder poder. É natural que vai, isso é uma coisa lógica. Você se refere, por exemplo, Eduardo Amorim, André Moura... A turma mais ligada. Porém, veja bem, esse Congresso que está aí, que o presidente, seja ele Temer, porque Temer nesse momento, Fábio, isso é importante, Temer já sabe que está fora. Temer, nesse momento, está costurando nos bastidores o futuro presidente. E é claro que ele também, assim como Eduardo Cunha, ficou provado agora que tinha uma influência grande com Temer em todas essas gravações, Temer vai influenciar muito na escolha indireta. E é claro que se for, por exemplo, vamos raciocinar, eu não raciocino com Jobim, porque eu acho que seria dar um tiro no pé. Eu acho que Jobim... não tem uma auréola boa para o momento. Nós temos um minuto para encerrar, João. Então eu acho que nesse momento o Temer vai ter uma participação importante na eleição indireta, na escolha do futuro presidente. Então eu acho que é prematuro a gente fazer uma análise agora de quem perde e de quem ganha. Devemos esperar um pouco, diz que no andar da carruagem as abóboras se ajeitam. Então tem que cada dia a sua agonia. Então eu acho que é muito precipitado, não é sábio, não é prudente a gente fazer. Qual é a análise do momento? Vivamos o momento presente. O passado já passou, o futuro ninguém sabe. Dentro dessa surubagem que está aí toda, não é? Aquilo que é real, Temer está fora. Perfeito. Não reúne mais a melhor condição de continuar muito obrigado. Convidarei você sempre para a gente conversar aqui. Um abraço muito grande. Ok, obrigado ao nosso advogado João Fontes.